nobre presidente em exercício, Moisés Rossi, colegas vereadores, colega vereadora, o público que está aqui na galeria e as pessoas que nos assistem e nos escutam pelos meios de comunicação. Eu trouxe aqui 3 assuntos, né? Como está todo mundo falando das UPAs, não vou poder deixar de dar aqui mais um pitaco, mas eu queria trazer à tona aqui um problema, até o próprio Jornal da Cidade trouxe, o problema nosso do trânsito. Eu queria mostrar, por favor, TV Câmara, podia trazer aqui a rotatória, para eu poder falar em cima da rotatória aqui da Duque de Caxias, ali junto com a Castelo Branco. Então veja só, nós temos aqui um exemplo típico do que existe na cidade de Bauru, em vários pontos. Essa praça, na verdade, ela não tem motivo de estar no tamanho que ela está ali, porque até se nós formos deixar com que algum pedestre tente passar por dentro dela, ele vai correr risco de vida, né? Se você simplesmente encurtar um pouco a praça ali, só aquela extensão da própria calçada que está na praça, você conseguiria fazer com que o trânsito ali fluísse naturalmente, porque a hora que você desce da Castelo, você tem condição de já pegar o viaduto, né, por uma via única ali, ninguém ia ficar parado. Você poderia, pela outra do meio, se você pegar, você conseguiria pegar lá para o Alfredo Maia, e também poderia fazer o contorno, né, utilizando a terceira. Então a sugestão que eu dou para a Indurb aqui, é que ela faça um estudo técnico dessa praça e outras, que não tem função senão, né, de fazer com que o trânsito tenha algum fluxo, que seja aproveitado melhor isso daqui, porque em horários de pico isso aqui fica realmente uma forma totalmente inadequada ao trânsito e está fácil de resolver. Basta a gente criar ali mais uma pista, né, de rolamento para que as pessoas que vêm da Duque ou mesmo que venham lá da Vila Falcão possam fluir de uma forma mais tranquila nesse ponto. Então fica aí a palavra da Indurb para dar um... Vereador, por favor. Esse problema é um problema que tem afligido bastante a população. Eu também recebi queixas, levei essa questão objetiva para a Indurb, porque também o pedestre se ressente muito, ele não consegue passar. Simplesmente ele não consegue passar. Foi sugerido que se colocasse semáforos e tudo mais, mas a sua sugestão de colocar mais uma via realmente é interessante e espero que a Indurb enfrente de vez essa situação. Obrigado. Eu tenho certeza, Paulo, que se os técnicos da Indurb se debruçarem junto com a ideia, eles vão trazer até mais opções ainda para a gente que a gente não estamos pensando porque nós não somos técnicos da área, né? Eu também gostaria de aqui tocar mais um assunto que é em relação à nossa estação, né? A estação ferroviária, que está lá comemorando. Eu vi uma matéria da TV Tem que fez agora recentemente 1 ano, né, de abandono lá na estação, e eu gostaria de dizer o seguinte: eu ainda defendo que a estação ferroviária ela tenha uma destinação histórica, né, cultural. E a hora que você pega e conversa com o secretário de Cultura do município, da forma como o município está aí arrochado em termos financeiros, se você colocasse a Secretaria de Cultura lá dentro, com recursos parcos, você conseguiria pôr ela para funcionar rapidamente, né? Porque você conseguiria fazer ali, as salas são bem amplas embaixo, então você conseguiria fazer uma recuperação da parte hidráulica, elétrica, um pouco de pintura, e já ocuparia os espaços inferiores. A parte de cima, com o passar do tempo, a própria secretaria com as suas verbas iria fazendo as reformas necessárias para utilizar a parte de cima. Eu elenquei aqui algumas coisas que poderiam ir de imediato para lá, né? Então você tem aí um espaço para curso de artes, um saguão permanente de exposição diversas. Nós não temos isso, poderíamos ter um saguão permanente de exposição diversa. A própria associação, a Academia Bauruense de Letras, ela está sem uma sede definitiva, ali seria um local ideal para que ela permanecesse. A própria Secretaria Municipal de Cultura, um ponto fixo para os artesãos de Bauru, né? O próprio projeto Guri, né, que tem 250 crianças, poderiam estar sendo alocados ali. O passeio da Maria Fumaça poderia ser mais implementado, ele está sendo 1 quilômetro, né, vai e volta 1 quilômetro só, nós poderíamos estar saindo dali até Tibiriçá. Então, eu acho que seria uma forma de começar a incrementar isso daí, além de você fazer uma interligação ali com o Museu Ferroviário, né? E o Museu Municipal também poderia estar acomodado todo nessa região. O que eu só fico sentido é aquele prédio
comemorar todo esse tempo de aniversário, novamente numa situação bem calamitosa. Se vocês quiserem, é só pegar e observar as imagens da própria TV TEM que ela colocou, né? Também eu queria aqui me solidarizar aí com os funcionários da USP, Unesp, Unicamp, mostrar que do meu ponto de vista, eu acho que é importantíssimo você ter as universidades à disposição da população, principalmente aquelas que são os formandos, né? Eu sei muito bem o que é o Raul antes do mestrado e o Raul depois do mestrado. A diferença que dá na cabeça da gente é muito grande, principalmente quando você pega um mestre para te orientar, um doutor para te orientar, que tem uma visão, uma bagagem cultural enorme, tá? Você leva isso para o resto da vida e vai passando esses ensinamentos, né, de posto em posto. Então fica aqui o meu apreço com todos os funcionários da USP, Unesp, Unicamp, para que o governo do Estado comece a tomar alguma atitude mais séria em relação a isso. Em relação às UPAs, eu queria colocar aqui a minha indignação com o fato do que eu ouvi no jornal. Eu não acho que tem que vir para a discussão na Câmara apenas o projeto da redução da carga horária, quer seja ela para os médicos, para os veterinários, também para os dentistas. Eu acho que agora era a hora da gente fazer uma discussão mais ampla. É importante isso, essa discussão mais ampla. Porque se nós não tivermos uma forma de termos os médicos à disposição da população na urgência e emergência, nós vamos ficar do mesmo tamanho. E eu não gostaria aqui de colocar em votação um projeto apenas de redução de carga horária para as unidades básicas de saúde, sem também discutir o outro cerne da questão, que é a urgência e emergência. Então eu gostaria que o prefeito colocasse na mesa agora, para a gente discutir isso nesse momento. Acho que esse é o momento correto da gente fazer a discussão, e não discutir isso de forma dicotomizada. Apenas para exemplificar, ontem eu recebi uma ligação do meu filho, comecei a conversar com ele, e ele estava de plantão em Sumaré, né? Fiz questão de trazer esse exemplo, porque eu achei interessante. Aí desliguei o telefone e tudo, quando eu fui ver os papéis da Câmara para segunda-feira, lembrei, poxa, mas ele está em Sumaré, numa UPA, ele não é concursado. Como que ele está dando plantão em Sumaré e não é concursado? Aí eu liguei para ele de volta. Como você está dando plantão em Sumaré? Como é que você recebe? Não, é uma empresa jurídica, eles abriram a prefeitura abre licitação, e essa empresa jurídica é responsável por esse cara de plantão. Faltou médico, eles se viram para arrumar. E aí a parte trabalhista fica entre as partes, né? Mas a população não fica sem médico de forma alguma. Por isso que eu defendo aqui a carreira do socorrista. Eu tenho certeza absoluta que quando criarmos a carreira do socorrista, muitos médicos vão adentrar o sistema, porque eles vão vir especificamente para fazer os plantões, quer seja de final de semana, quer seja do dia de semana. Houve muita confusão quando a gente falou 12 por 36. O 36, o Roque Ferreira faz questão de defender que o médico tem que descansar, como qualquer outro funcionário. Mas a carga horária é 24 horas semanais. É importante que os colegas adentrem por isso, porque muitos que ligaram para mim ainda estavam fazendo essa confusão. Leram no jornal e não conseguiram entender que a carga horária é de 24 horas semanais. Mas veja só o que eles fizeram na UPA de Sumaré, que eu achei interessante, que é o que eu defendo aqui. Os colegas das unidades básicas de saúde, Moisés, dizem que não tem capacidade técnica para atender urgência e emergência. Eles têm razão, porque para isso você precisa estar capacitado tecnicamente, né, com os cursos, né, Paulo Eduardo? CLS, a TLS, o cara tem que estar habituado com os problemas coronarianos e etc. No entanto, nós todos sabemos que a grande demanda em qualquer unidade de urgência e emergência são patologias que não são de urgência e emergência. Então, o que eles fizeram? Colocaram na porta de entrada os clínicos, para dar o primeiro atendimento, que é um plantonista. Só que eles ficam tocando o que eles chamam, no vulgarzão, as fichas, né? Nós vamos tocar ficha. Aí chegou uma urgência e emergência maior que precisa do socorrista, adentra ao sistema para que o socorrista dê o primeiro atendimento, se é o cirurgião, se é o ginecologista. Então a UPA de lá, por exemplo, é claro que Sumaré é menor, né? Deve ter uma UPA só, com certeza, mas eles montaram ela com 4 clínicos na porta, 4, 2 socorristas lá dentro, 2 cirurgião, 2 ortopedistas e 2 ginecologistas. Ou seja, perfeito, né? Você vai ter toda a urgência e emergência mais grave sendo atendida.
E aquilo que não for a urgência e emergência, mas que dá um volume grande no atendimento, que faz travar o sistema, os 4 médicos clínicos dão a cobertura na porta. Eu acho que é um modelo que nós poderíamos estar pensando nas nossas UPAs. Obrigado, presidente.